A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conexão com Deus. E a nossa aula de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 42 ao versículo 44, que nos diz assim: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amados ouvintes, essa é uma das passagens mais intensas das Escrituras, em que revela ali o momento em que a cruz começa a refletir em Jesus. A palavra nos diz que o próprio Jesus ele tinha ido ao Monte das Oliveiras para orar, e ali ele entra numa parte do Getsêmani. E a Bíblia diz que o Getsêmani era o lugar da prensa. Era o lugar onde ali os homens extraíam das azeitonas o azeite. E nós vemos que naquele lugar, Jesus ele começou a ser imprensado pelo Pai. E nós observamos que Jesus começa a orar, ele começa a buscar ao Pai. E ele que sabia que a cruz já estava refletindo, aquele peso dos nossos pecados já estava refletindo sobre ele. E ele se afasta e ele começa a orar e dizer ao Pai: Meu Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que ele ora 3 vezes pedindo ao Pai que tirasse aquele cálice dele, mas ele estava ali para fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que Deus foi tão misericordioso com Jesus, vendo ali aquele peso, aquela aflição, aquela agonia que ele estava passando. Deus ele enviou o anjo do céu para confortar Jesus. O Filho do Homem passando por uma situação tão difícil, uma situação de agonia, de aflição espiritual, porque os nossos pecados já estavam ali sobrecaindo sobre a vida de Jesus. E o anjo do céu desce para confortar Jesus. E a Bíblia diz que ele começava a orar mais intensamente, e Jesus já estava praticamente em um estresse extremo, um extremo estresse físico e psicológico. E a Bíblia diz que ele começa a orar com mais intensidade no versículo 44. O seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus estava com um estresse físico e psicológico tão grande, amados ouvintes, que ele começa a clamar ao Pai, ele começa a clamar a Deus. E segundo o Dr. Lucas, que ele era escritor e também um cientista, ele faz um diagnóstico e ele vê que aquela situação, aqueles sintomas que Jesus estava passando era hematitrose, em um momento em que as glândulas sudoríparas e as veias elas se dilatam, e aliás o suor, as gotas de suor, juntamente com as gotas de sangue se misturam, e ali Jesus começa a suar gotas de sangue. Jesus estava num estresse tão grande, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, que ele começa a suar gotas de sangue. E nós observamos que Jesus ali, ele volta e vê os discípulos dormindo. A Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza. A situação estava tão intensa, tão pesada, essa atmosfera em cima de Jesus, que os discípulos estavam sentindo também. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles dormiam de tristeza. Quem é que dorme com tristeza? Quem é que consegue dormir sentindo tristeza? Mas os discípulos naquele momento, eles dormiram. E nós vemos que Jesus dá uma palavra para eles. Fala assim: olha, por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai, porque para que não entreis em tentação. Que vocês possam orar, que vocês possam buscar discípulos, para que vocês não venham entrar em tentação. E amados, tudo isso que Jesus padeceu e passou e suportou foi por você, foi por mim. Que nesse momento que nós estamos praticamente no Natal, que você possa refletir o quanto Deus ele ama você. Deus ele te ama tanto que ele entregou o seu único filho, o filho mais amado, o filho unigênito, o único filho dele, ele entregou. E Jesus veio à terra, se fez como homem, habitou entre nós, e ele foi entregue como libação, como sacrifício vivo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para tirar o teu pecado, para tirar o meu pecado e para te dar uma nova vida. Jesus ele veio religar
Aquele elo que foi quebrado no Jardim do Éden, Jesus ele veio como ali o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente ali na cruz e nos dar a vitória. Hoje você pode agradecer a Deus, que você possa glorificar a Deus, que você possa agradecer a Cristo, porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim, porque nós aceitamos este Cristo, este Deus poderoso, e hoje nós podemos agradecê-lo, nós podemos tributar louvores a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, à Trindade, ao Deus Trino, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amados ouvintes, nosso caminho antes era o inferno. Nós estávamos trilhando para o inferno. Porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Mas Deus enviou o seu único Filho para nos resgatar dessa maldição do pecado. E a Bíblia diz que Jesus passou por tudo isso, passou por essas dores. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus era homem de dores, era homem que sofria, era homem de sofrimento. Mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 54, versículo 4. Levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados. E o versículo 5 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje você tem paz porque o castigo foi colocado sobre Jesus. Isso é motivo de agradecimento, de agradecer. Que o teu espírito, amado ouvinte, neste momento possa ser um espírito de gratidão a Deus. Agradeça, porque você hoje tem vida, porque Jesus se entregou por você como um cordeiro, como uma ovelha que foi levada ao matadouro e não falou nada, não abriu sua boca para nada, simplesmente foi entregue ali. E neste momento eu te convido a orar comigo, que nós possamos neste momento de Natal, nesse momento de final de ano, agradecer a Deus pelo maior presente que Ele pode nos dar, que Ele nos deu, que foi o seu Filho Jesus. Amado Deus, Deus de amor, Deus de maravilha, oh meu Deus, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Tu és o Deus que entregou o Teu único Filho, o Teu Filho amado, para morrer por nós, para nos salvar, para nos remir, para nos resgatar desta maldição do pecado que tinha poder sobre nós. E neste momento nós Te louvamos, porque hoje nós andamos, meu Deus, em novidade de vida. O Teu Filho Jesus sofreu, recebeu os nossos pecados, foi esmiuçado, foi esmagado por Ti naquela cruz, meu Deus, porque Ele se fez pecado por nós, para nos dar essa liberdade de ter paz contigo, meu Deus. Hoje nós somos Teus amigos, somos Teus filhos, meu Deus, por causa do Teu Filho Jesus, do sacrifício dEle, e também porque nós aceitamos ao Teu Filho Jesus. E nós Te louvamos, meu Deus, por tudo. Te agradecemos, Jesus Cristo, por não ter desistido de nós, por não ter desistido de levar aquela cruz, por não ter desistido de orar, por ter tomado aquele cálice do sofrimento. Eu Te louvo, Jesus, porque o Senhor derramou gotas de sangue por mim. O Senhor derramou gotas de sangue pela humanidade que estava decaída no pecado. E hoje nós temos esse privilégio de assentar-nos nas regiões celestiais, como fala em Efésios capítulo 1. Nós nos assentamos nas regiões celestiais por causa do Teu Filho Jesus, que nos resgatou da maldição do pecado. E eu Te louvo, meu Deus, obrigado por este momento, obrigado por esse privilégio, que nós possamos abraçar este presente maravilhoso de Natal que o Senhor nos enviou, que é o Teu Filho Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por estar conosco, por estar em nós, por estar morando em nossas vidas. E assim eu Te agradeço por tudo, Pai querido. Abençoa cada família neste Natal, Senhor. Abençoa, meu Deus amado, a cada ouvinte que está sintonizado nesse programa Conexão com Deus. Abençoa, Pai, fortifica, fortalece, anima, derrama força espiritual, ânimo espiritual, Senhor. Tira toda a tristeza, tira toda a dor, tira toda a mágoa, meu Deus amado. Que nesse final de ano o Senhor possa derramar grandiosas bênçãos na vida de cada família, Pai. E assim nós Te agradecemos e Te louvamos neste momento, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E que Deus nos abençoe.